Olá, sejam bem-vindos ao podcast Rota do Diálogo, um canal feito para você que tem interesse em desenvolver suas habilidades comunicativas. Eu sou Kaline Barbosa. E eu, Iracema Pinheiro. E juntas iniciaremos o podcast Rota do Diálogo. E para o nosso primeiro episódio, conversando com o advogado, convidamos ele, Dr. Rosinaldo Mendes. Muito obrigado. Primeiramente, agradecer a Deus por estar aqui e agradecer a vocês, por esse convite do podcast Rota do Diálogo, e espero contribuir bastante, para que nós possamos aqui esclarecer algumas dúvidas, contar nossos casos e contribuir, para essa comunidade acadêmica e para os demais interessados. Nós é que agradecemos, doutor Rosinaldo, eu e Kaline, nesse primeiro episódio do Rota do Diálogo. Seja muito bem-vindo e nos conte quem é Rosinaldo Mendes, o ser humano Rosinaldo Mendes. Diga pois aí. Rosinaldo Mendes, ele é maranhense, nascido em Santa Rita, logo em seguida, ainda pequenininho, com 6 meses, meu pai se mudou para São Mateus. Meu pai ele era funcionário, meu pai e minha mãe são falecidos já, meu pai era funcionário do DNR, antigo DNR, hoje atual DENIT. E meu pai, nós fomos criados em São Mateus, até os 10 anos eu morei em São Mateus. Depois nós mudamos para Zedoca e em 1982 eu cheguei em São Luís, morando aqui em São Luís. Então, a minha história de vida, e eu quero aproveitar esse momento, porque eu tenho muitos alunos, muitos amigos que têm uma história idêntica à minha. E quando eu conto a minha história, eu incentivo muitas pessoas a não desistirem. Por quê? Porque a gente consegue romper com muitos obstáculos e consegue romper com alguns estigmas que nos trazem e que não é verdade, que nós podemos sim ser vencedores. Então eu cheguei em São Luís em 1982, eu diria semi-analfabeto, porque eu só sabia ler e escrever muito pouco, E aí eu comecei a trabalhar. Inicialmente, as pessoas veem hoje, o Rosinaldo Mendes, advogado, especialista em direito do consumidor, mas eu comecei com topografia, Então eu comecei a trabalhar. Nada a ver. Pois é. Eu fui ajudante de topografia, aí depois eu fui auxiliar de topografia, aí passei pelos 3 níveis, nivelador, nível 1, 2, 3, e depois fui topógrafo, que é a pessoa que faz o levantamento de campo, faz os desenhos, e na minha época tudo era muito manual. Então eu comecei com essa atividade. Interessante. E aí, Rosinaldo, como é que foi aí no caso para chegar até a advocacia? Vamos lá, continua que eu estou ficando curiosa já. Pois é. Vamos lá, onde é que o advogado entrou? Na verdade, a advocacia, ela poderia até ser um sonho adormecido, mas eu não tinha nem noção de como chegar na advocacia. Então, inicialmente, eu fui trabalhar na Andrade Gutierrez, que é uma construtora muito conhecida nacionalmente. Que ano, mais ou menos? 1984. De 86, na verdade, de 86 até 91, começo de 91. Trabalhei na Andrade Gutierrez. E nessa época eu trabalhei na área da Alumar, pela Andrade Gutierrez. Depois trabalhei com topografia ainda na Andrade Gutierrez, naquela parte de saneamento de São Luís, onde distribuiu a maioria dessas caixas d'água que você vê em São Luís, eu estava presente. Era da tua época, aquelas caixas d'água? As redondas e as quadradas. Tá. Ainda tem uma aqui no retorno da polícia, Tem, da aquelas polícia. Duas lá do São Cristóvão, do São Cristóvão, aqui, essa do Vinhais, essa aqui da Coama, aquela da barragem do Bacanga ali, aquelas tubulações, tudo eu fazia a parte topográfica daquilo ali. Mas deixou um legado ali, E o curso de Direito foi feito paralelo a esse trabalho? Não, eis aí a grande situação. Em 91, quando eu ainda estava na Andrade Gutierrez, eu casei com 21 anos, Olha bem. Então meu casamento foi com 21 anos e a partir de 91 eu saí da Andrade Gutierrez e logo em seguida eu entrei no comércio. Hoje, aqui em São Luís não tem mais, mas é o Armazém Paraíba, Entrei no comércio e eu fui ser comerciário. Na verdade, eu não tinha noção nenhuma de comércio também. Mas como é que tu saíste da topografia para o comércio? Como é que foi essa trajetória?
a gente está vendo aqui não há relações assim, né? Assim não tem relação. Na verdade, eu tinha necessidade de trabalhar. E aí foi assim, eu saí da topografia, da engenharia para o comércio. E a primeira oportunidade que surgiu foi ser cobrador de rua. Ou seja, cobrar porta a porta, bater porta a porta. Sim, era muito comum esse tomava tipo de venda, né? O pessoal dizia que era tomar os móveis dos outros, mas a gente tem um nome científico para isso, né? Dação em pagamento. A pessoa dava em pagamento. Dação em pagamento. Verdade. E aí o seguinte, eu comecei a trabalhar como cobrador em 1991. E esse trabalho, ele é interessante porque ele me colocou dentro de negociações. Olha só, eu nem sonhava com direito, mas eu já negociava. Sim. Porque cobrar é negociar também. A gente fazia muitos acordos, Sim. Fazia muitas confissões de dívidas e trabalhava com o público, né? E essa é uma experiência interessante porque muita gente que não tem a oportunidade de trabalhar com o público, ele também não tem como desenvolver um bom relacionamento interpessoal. Sim. E que não é fácil, né? E aí eu desenvolvi esse trabalho, cobrança de rua, depois fui desenvolvendo um trabalho interno, e aí eu vim para dentro da parte interna e desenvolvi um trabalho de trabalhar com carteira de cobrança. E fui desenvolvendo, passei até 1998, eu estava dentro da cobrança, inserido dentro da cobrança. Uhum. Posteriormente, eu fui para uma loja do shopping do mesmo grupo, trabalhar com análise de crédito, né? Com análise de crédito. E aí eu fui galgando mais espaço dentro da empresa. O direito já estava te perseguindo, na verdade, né? Inconscientemente, né? Inconscientemente. Eu cheguei em São Luís em 82, casei em 88. Hoje, com 57 anos, eu tenho 2 filhas, a esposa, 2 filhas. Uma das filhas é a mais velha, ela é formada em enfermagem e já está no 8º período de Direito, vai se formar em Direito. Provavelmente, se ela seguir carreira, é a minha sucessora no escritório. Sim. Né? A outra filha é psicóloga, atualmente ela é psicóloga e atende na CAAMA, na UAB. E atualmente eu estou presidente da Comissão de Direito do Consumidor da UAB Maranhão. Também sou professor de Direito, advogado, professor de Direito. Das minhas titulações, eu sou especialista em Direito do Consumidor, tenho um título de honoris causa em Direito do Consumidor, dado por uma universidade americana, Emil Brunner, lá da Flórida. Uhum. Tenho especialização em Direito do Consumidor e atuo em várias áreas, mas atualmente eu filtrei para 6 áreas específicas para facilitar um trabalho mais concentrado. Então eu atuo em Direito do Consumidor, trabalhista, tributário com recuperação fiscal, atuo na área de consultoria empresarial e direito portuário também. Além de trabalhar com regularização fundiária também atualmente. Então, atuo nessas áreas. E sou professor de Direito na faculdade também, na Anhanguera, que é uma situação que é um testemunho à parte. Por que eu fui ser professor, né? Desde 2018. Vamos, tem história. Aí no shopping foi a seguinte questão. Quando eu cheguei no shopping no ano de 2000, por que eu conto essa história do comércio? Eu acho interessante porque muitas pessoas, hoje o mundo ele é globalizado, tem o e-commerce, tem as lojas presenciais. Sim. Mas, Kaline, tudo que você faz é comércio, tudo que você faz é negócio. E aquela pessoa que está inserida dentro de um contexto e ela não consegue observar as oportunidades, ela perde essas oportunidades. Então, o que eu fiz? No ano de 95, de 90 e 91, eu já estava na transição ali, saindo da Andrade Gutierrez e entrando no comércio, então eu não tinha qualificação nenhuma, né? Tem o cristão e tem o ateu, eu era o ator, eu não tinha nada, né? E aí o que acontece? Eu fiz um supletivo de 1º grau, o colégio que eu fiz, hoje essa modalidade existe para muita gente, mas na época que eu fiz era presencial. Então eu fiz um supletivo de 1º grau em um ano, logo em seguida eu fiz um supletivo de 2º grau em outro ano, e pasmem vocês, eu fui fazer o vestibular da UFMA, que ainda era local,
E eu fiquei bem próximo de ser aprovado em Direito no vestibular da UFMA. Fazendo 2 anos praticamente de Primeiro e segundo grau em 2 anos. 2 anos. E ainda assim, eu gostava muito de física, de química. Na verdade, eu tenho uma história comigo que é bem interessante, porque eu não sabia o que era... Olha só que interessante. Eu não sabia o que era trigonometria. Mas eu fazia cálculos topográficos, que envolvia seno e cosseno e trigonometria. Fazia programa para HP 11C. E fazia cálculos de nível manual. Fazia cálculo de curva, complexo demais, manual, sem ter estudado. Que interessante, né? Fazia sem saber. Na topografia, né? Na topografia. E aí, quando eu fiz o primeiro supletivo, o primeiro e segundo grau, aí eu comecei a despertar. Mas também tem que dar o crédito também da influência, né? Quando eu casei, o meu sogro e minha sogra, eles eram advogados, já eram advogados. Apesar do meu sogro ser bancário e não precisar exercer a advocacia, mas ele tinha um acervo, continua tendo um acervo muito grande, tem uma biblioteca particular, Dr. Antônio Carlos Pinheiro, né? E também ele é de uma inteligência assim, acima do normal, acima dos normais, né? E aí ele me influenciou muito na questão de leitura. Então, eu me lembro muito bem que meu primeiro livro, assim, porque antes eu não tinha hábito de leitura, não tinha nada disso. Meu primeiro livro foi Norman Vincent Peale, que é um pastor americano, que ele me deu o livro para ler, O Poder do Pensamento Positivo. Ah, esse livro é excelente. Primeiro livro. Depois disso eu comecei a ler outro. Aí, o segundo livro que eu li, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Isso. Olha o caminho que foi traçado. Né? Não, realmente o direito estava na cola dele. Na cola. E aí eu comecei a ler. E aí eu era o seguinte, eu lia de tudo. Literatura brasileira. Isso não fazia o curso de Direito? Nada, ainda não. Ah, tá. Literatura brasileira. Foi despertando. Comecei lendo. E aí quando eu comecei a ler mais, eu fui despertando meio que vocacional, né? Apesar de vir de uma área de engenharia, eu despertei a vocação para humanas, para a área de humanas, assim, de uma forma bem, digamos assim, intuitiva, né? Aconteceu naturalmente. Naturalmente. Mas o interessante é que é o seguinte, eu fui lendo, desenvolvendo, e o comércio, ele te traz muitas oportunidades. Por exemplo, negociação. Sim. Negociação. Eu trabalhava num setor que eu precisava negociar. Eu era um intercâmbio entre a venda e a cobrança, porque eu era o analista de crédito. E eu fiquei nesse meio termo, analisando o crédito. E o interessante é que eu comecei a trabalhar e tem um episódio que é bem interessante, Kaline, que é assim, quando a gente está inspirado por Deus, a gente às vezes é não só inspirado como protegido e como as palavras que são colocadas na nossa boca são dele também, né? Incorpora. Eu tive um episódio na minha vida que foi bem interessante, que foi o seguinte. Primeiro, já família constituída, filhas pequenas, e a empresa estava passando por uma turbulência, porque aqui no Maranhão ela estava passando por uma reciclagem. Uma reciclagem, para a gente não dizer o motivo, a gente fala reciclagem, né? Nós tínhamos em média de 1.000 funcionários. E desses 1.000 funcionários, uma média de 700 tiveram que ser mandados embora por causa dessa reciclagem. E sabe aquela hora que você vê na empresa dizendo só assim, ixi, hoje foi fulano. Ontem foi isso, ontem foi aquilo. E eu tinha uma boa remuneração, fazia parte de uma cadeira que rendia bem, né? Mas esse terror, todo dia alguém vai ser demitido, E eu me lembro bem que uma das proprietárias da empresa, que é lá de Teresina, da sede, ela mandou uma pessoa de lá para me acompanhar, em tese para me auditar, para saber o que eu estava fazendo aqui em São Luís. E essa pessoa passou só 1 mês comigo, trabalhando comigo. E no fim de 1 mês ele voltou para Teresina e a resposta que eu recebi foi: se nós tivéssemos 10 Rosinaldo na empresa, nós estaríamos bem. Parabéns, doutor, parabéns. Então, assim, por que isso é importante? Porque naquele dia
naquele dia que eu recebi a resposta, eu fui chamado para conversar com o diretor. Tinha um mezanino lá no shopping, que a gente falava que era o mezanino das demissões. Porque quando a pessoa era chamada para ir para esse mezanino, era terror, né? E ele me ligou. Eu estava com uma equipe, eu tinha uma equipe de 10 pessoas, de cobradores para prestar conta e tudo, e ele me ligou umas 5 horas da tarde. Disse, Rosinaldo, deixe tudo que você está fazendo aí e venha aqui no shopping aqui falar comigo. Chegou minha vez. Aí eu cheguei a ligar para minha esposa, né? Cheguei a ligar para minha esposa e disse assim, olha, eu acho que de hoje não passa. Coitada dessa. Aí eu cheguei. Mas imagina, eu ainda não tinha começado a estudar direito. Isso foi no ano 2000, exatamente no ano 2000. Eu não tinha começado a estudar direito, eu tinha perspectiva assim, eu era um bom funcionário, eu era trabalhador, sim, mas não tinha mercado aberto para mim. Se eu saísse dali, eu ia para outro mercado igual. E começar praticamente do zero até chegar... do zero. Eu gosto de falar essas fases porque eu tenho muitos alunos que são comerciários. Eu sei que é difícil estudar e trabalhar no comércio, eu sei disso. Tem a história dos caminhões que chegam depois do expediente para você ajudar a descarregar e tudo mais. E tem gente que chega atrasado na aula. Eu tenho muitos alunos que eu digo assim, eu sei exatamente o que tu está passando, só te peço uma coisa, nunca desista. Nunca desista. Então, assim, eu sei também da história daqueles que contam histórias fantasiosas para dizer que não consegue ir para aula. Eu digo, eu sei exatamente como tu és, pode ficar tranquilo. Chega um momento que a gente descobre bem direitinho quem é quem. E o interessante, e aí vem uma parte interessante, é quando você recebe uma inspiração e você diz assim, é tudo ou nada, né? Kaline, esse momento que eu vou falar aqui ele é importante porque muitas pessoas devem passar por essa mesma coisa. Só que nessa hora elas se sentem oprimidas e às vezes não vem a inspiração que elas precisam. E também não vem a resposta que as pessoas estão esperando, né? E nesse dia eu sentei em uma mesa de reunião e nessa mesa era uma mesa maior do que essa aqui do podcast que nós estamos fazendo. Era uma mesa bem longa, tinha um diretor, o filho do dono da empresa, 3 gerentes, o diretor regional, o diretor que eu estou falando era o diretor lá de cima, o diretor regional e mais uns 4 ou 5 gerentes dessa área. Todo o conselho consultivo lá Todo da o conselho empresa. consultivo estava me aguardando. E eu sentei muito tímido e eu fiquei pensando, para me demitir não é, porque só precisava de um aqui. E uma cartinha na mão. Ninguém precisa de uma bancada dessa para me demitir, né? Mas eu fiquei na minha. Pois não, hoje ele já é falecido, o que me chamou, né? Ele já tinha uma certa idade. Disse, pois não, eu estou aqui. Ele, senta aqui. Sentei do lado dele. E o filho do dono da empresa, que é um homem intelectual, hoje ele comanda as empresas todo, o grupo todo. E aí ele estava sentado na cabeceira e a pergunta para mim foi exatamente assim, Rosinaldo, nós estamos precisando de uma pessoa que assuma a análise de crédito e análise financeira daqui da loja para resolver os problemas que aqui estão aqui. Você tem alguém para nos indicar? Aí olha a minha resposta para ele. Peraí, doutor. Quem será? Não é possível que ele perdeu a oportunidade. Não. Agora eu fiquei... Nessa hora a minha resposta, ela poderia parecer arrogante, mas não foi. Foi a resposta que a gente disse assim, eu só tenho essa oportunidade. Será que era isso que ele estava esperando também? Que você... Provavelmente ele estava esperando era algo um teste, ousado, né? Com certeza era um teste. E aí, Kaline, doutoras, eu falei bem assim, seu João, eu só conheço uma pessoa que atende os seus requisitos para o que o senhor está precisando aqui. Com experiência, com conhecimento e pronto. E ele disse, quem é? Eu disse, sou eu. Não, mas olha só. Eu pensei que nessa hora eu tinha feito mercadoria, né? Veio tudo a perder. Aí ele virou pro dono e disse assim, tu tá vendo, João? Que ousadia, né? Porque ele disse, tu tá vendo que ousadia? E aí o outro sorriu e disse assim,
Mas é ele mesmo. É. E aí eu assumi esse cargo eu era responsável geral pela análise de crédito da loja. Aí, no ano 2000, né? E aí vem como as oportunidades começam a se abrir, né? Mas só que eu queria deixar aqui para quem nos assiste uma mensagem. Nós somos frutos do que nós plantamos, do que nós construímos. Eu cheguei lá no topo de qualquer jeito? Pode até chegar. Mas se você não tiver uma base sólida, você pode cair também. Que base sólida é essa? Princípios, questão de ética, questão de princípios e valores. E, acima de tudo, uma questão de pautar a sua autorresponsabilidade naquilo que você faz. Dá o seu melhor, né? Na verdade, eu estou falando isso hoje, mas na época era empírico para mim. Eu não sabia nada disso, de autorresponsabilidade, de ética, de pautar os seus princípios e valores. Era tudo muito empírico mesmo. Não tinha nada muito de conhecimento. Muito na prática, né? Muito prático. Era o precisar acima de qualquer outra coisa. Eu preciso, essa é a minha oportunidade e eu vou agarrar. E tem até uma coisa interessante, por exemplo, durante a minha trajetória até esse ano, eu fazia de tudo. Então, por exemplo, uma das coisas que eu sempre fiz foi ir à frente um pouco. Quando eu era cobrador de rua, por exemplo, eu chegava da rua e tinha uma média de 50 pessoas que a gente tinha que prestar contas do que a gente fazia na rua. Naquele tempo, doutor, não era nem no computador, era tudo Nada, na mão, era fichinha? As fichinhas, tipo a ficha, sabe aquelas fichinhas de crediário, fichinha da rua? Eu sei. Essas fichinhas que a gente fazia, cobrança. Eu falei com fulano de tal. Tudo manualzinho na caneta. Deixei o arquivo lá com ela e tal. Então eu tinha que prestar conta disso. E o que eu fazia? Muitos dos meus colegas chegavam 4 horas da tarde, chegavam mais cedo e iam para a fila prestar conta e saíam mais cedo para casa. E eu estourava o tempo que eu ficava trabalhando até no limite do horário mesmo. E chegava na loja, já tinha uma fila enorme na minha frente. E sabe o que eu fazia antes de prestar conta? Eu chegava para o chefe e dizia assim: tem alguma coisa que eu possa ir fazendo enquanto eu espero? Proatividade. Sim. Aí ele dizia assim: proatividade. Cara, vai arrumando isso aqui para mim, vai preenchendo essas fichas aqui. Resumindo, em menos de 6 meses eu estava dentro da loja. Já não estava mais na rua cobrando, aquilo que eu fazia lá na rua, eu aprendi a fazer dentro da loja aqui, preenchendo rápido. As fichas eram preenchidas manualmente, e eu aprendi a fazer isso. E aí eu fui fazendo esse serviço de dentro de loja, fui transferido para dentro da loja por causa disso. E lá no shopping, eu também tive outra proatividade. Qual foi? A loja lançou o cartão de crédito. Só que para a loja lançar o cartão de crédito, o que ela faz? Como a maioria faz hoje, né? Só que na época, hoje a loja fazem assim. Elas têm a maquininha de cartão, elas te entregam teu cartão na hora. Na minha época era o seguinte, a loja só tinha na matriz lá em Teresina, era a fabricação do cartão. Mas na loja nós tínhamos o cartãozinho que a gente chamava de provisório. Que ele vinha como numeração, mas era preenchido manual. Somos desse tempo. Então, eu dominei a questão de fazer o cartão e de aprovar também o cartão. Eu sabia fazer desde o cadastro até a aprovação, porque eu era analista de crédito. Sim. E olha que interessante que abriu as portas nisso aí. Porque por causa dessa habilidade, um dia, o meu patrão, que eu vou chegar numa fase muito importante da minha vida por causa dele, meu patrão, ele se aproximou de mim porque ele começava a chegar lá na loja do shopping, ia para esse mezanino que antes era de demissão, mas agora era de oportunidades, né? E ele começava a chamar as pessoas para conversar, para saber o que a pessoa fazia. Igual vocês estão fazendo aqui no podcast, só que lá era empregado e empregador. E a gente conversando com ele foi se aproximando, conversando comigo. E um belo dia, eles inauguraram uma loja muito grande lá em Belém, na capital, no ano de 2000, maio de 2000. E nessa inauguração, eles levaram para lá o cartão, para as pessoas chegarem, fazer o cartãozinho provisório e já começar a comprar na loja. Só que eles levaram para tomar de conta dessa operação o diretor que criou intelectualmente o cartão, o Marcelo, o nome dele, ele é até falecido já hoje. Ele é o criador intelectual do cartão porque ele era diretor da Credicard há mais de 20 anos.
Então ele foi levado para essa empresa, criou o cartão. Ele era diretor intelectual, mas ele não tinha costume de tratar com o público. E eu era o contrário, eu não tinha nada de intelectual, eu tinha contato, eu não tinha nada de intelectual, mas tinha público, eu sabia tratar com o público, né? E aí veio a primeira oportunidade. Em plena maio, 10 horas da manhã, o dono liga para o gerente. Fulano, me manda o Rosinaldo para cá urgente. Eu preciso que ele chegue aqui antes das 3 horas da tarde, porque aqui tá uma bagunça e ninguém entende o que está sendo feito aqui. Aí ele chegou, Rosinaldo, tô mandando comprar passagem agora, te vira para te arrumar aí, vai lá. Isso o senhor estava no trabalho? Eu estava no trabalho, na Aqui loja do shopping, Luís, São Luís. Era 10 horas da manhã e eu tive que me arrumar até 1 hora da tarde, no ano 2000 isso. Eu me arrumei, peguei o avião, cheguei lá em Belém 2h30 da tarde, já estavam me esperando no aeroporto, eu fui direto para a loja, as malas ficou lá no canto da loja. Aí eu cheguei no aeroporto, fui direto para a loja. Quando eu cheguei na loja, eu olhei para o setor assim, a visão era do inferno mesmo. Cheio de gente para fazer esse cartão. E todos os diretores estavam lá olhando aquilo. Por quê? Porque a pessoa que estava lá à frente não era daquele ramo, ele não tinha aquela afinidade. Mas ele estava sendo criticado, chicoteado, ele estava sendo massacrado. E eu cheguei 3 horas da tarde e todo mundo, sabe aquele jogador famoso que chega para fazer o gol, para bater o pênalti? Os holofotes estão todos em cima dele. Só que eu cheguei para resolver o problema que eu não sabia que era para isso. Mas todo mundo sabia que era para isso, menos eu. E eu cheguei lá para resolver o problema. E não sabia que o cidadão estava sendo massacrado pelos diretores, né? E aí foi o seguinte, de 3 horas às 6 horas da tarde, o setor já estava vazio, o setor já estava com tudo resolvido e as pessoas saindo satisfeitas e chegando lá embaixo, sendo abordada e elogiando. Aí, qual foi a estratégia, né? Estratégia de trabalho. Primeiro, eu tinha uma equipe de 10 pessoas para trabalhar, para fazer o cartãozinho. E nós tínhamos uma média de 3 congeladores cheios de refrigerante, de água, de lanches. Tinha lanche para todo mundo. Então, a primeira coisa que eu fiz, separar a família de quem estava fazendo o cartão, ia ficar lanchando, enquanto quem ia fazer o cartão ia sozinho para frente. Então, aquela aglomeração já diminuiu. Então, quem ia fazer o cartão ia sozinho, mas na mesma sala, quem estava acompanhando a família, que sempre tem a família acompanhando, aí ia tomar refrigerante, ia lanchar, tudo. Eu separei isso, fiz a separação. Com isso, o trabalho era rápido. Então, com apenas 3 horas de relógio, eu tinha resolvido o problema. E aí vem a segunda parte, ética. Essa parte é que todo mundo deve saber. Primeiro, eu não conhecia pessoalmente a pessoa, o diretor, Marcelo, que era do diretor do Credit Shop, do cartão. E o patrão, o dono de tudo, me chama e me faz a seguinte pergunta. Rosinaldo, todo mundo estava criticando o Marcelo, porque lá estava confuso, aglomerado e tal, e você só precisou de 3 horas para resolver o problema. Você é melhor do que ele? Cara, olha a pergunta. Olha a pergunta cheia de casca de banana. Né? E olha a minha resposta. Eu disse, em momento algum, seu Valdeci. O nome dele, meu patrão é Valdeci Claudino, ainda é vivo, tá? Eram 2 irmãos, João Claudino e Valdeci Claudino. João Claudino já faleceu. E Valdeci Fique Claudino, à vontade para mandar um abraço para ele. Quem sabe ele vai ver. Pode mandar um abraço para ele. Aproveita aqui para mandar um grande abraço para o Valdeci Claudino. Vamos fazer o possível para que ele ouça. Que ele ouça. Doutora Virgínia Claudino, que é advogada também, minha mandar para eles. Doutora Vera Claudino, que é psicóloga também, pra trabalhei com ela muito. Trabalhei com todos eles. Relembrarem. Relembrar. Legal. E também dizer para ele o seguinte, que eu vou chegar na fase que a importância dele na minha vida, que vai ser muito bom. Mas voltando aqui, então ele fez essa seguinte pergunta, você é melhor do que ele? Por que você resolveu muito rápido e ele estava aqui e não tinha resolvido? A minha resposta foi bem simples e humilde, né? A minha resposta foi bem simples e humilde. Seu Valdeci, em momento algum. Na verdade, o Marcelo tem um grande mérito de ser o criador intelectual do cartão.
mas ele trabalhou a vida toda num gabinete onde ele precisava criar os resultados financeiros, de marketing, de tudo isso. E eu sempre estive atrás do balcão cuidando de pessoas. Então, se eu tenho algum mérito nisso, é cuidar de pessoas. E foi isso que eu fiz. Cheguei lá e cuidei de pessoas. Mas ele tem um grande mérito de criar o que o senhor está usufruindo hoje, que é o cartão de crédito, que ele está lhe trazendo resultados financeiros. E aí, olha o que ele disse. Hoje você foi o primeiro a elogiar ele, porque ele só recebeu pancada até agora. E eu disse assim para ele, se o senhor tiver alguma outra resposta contrária, o senhor pode ter, mas eu só vejo essa. E aí, foi sincero, né? Com certeza você foi sincero. Não, foi sincero. Né? Até porque, se tem uma coisa que eu sempre soube tratar com o seu Valdecir Claudino, e ele sabe disso, se ele me ouvir, ele vai concordar com isso. Com certeza, a gente é vai fazer que ele ouvir. quando ele queria ouvir uma coisa da empresa dele, ele me procurava por quê? Porque de mim ele ouvia a verdade. Seja ela dolorosa ou não, ele ouvia a verdade. Porque uma pessoa como ele, um multimilionário, puxa saco é o que não faltava na vida dele. Sim. Só que eu não era desse tipo. Eu não tinha medo de perder emprego por ser verdadeiro. Aí vem a história dos princípios. Princípios, valores e tal. Valores, isso aí tudo E o que me conta. rendeu essa resposta? Essa resposta me rendeu a confiança sobre o meu trabalho e, acima de tudo, o caráter. O caráter. Certo. E ele chamou, e aí vem a coisa mais fantástica do mundo. Se eu tivesse dito uma resposta contrária, ele tinha feito a mesma coisa. Ele chamou o Marcelo e disse assim, Marcelo, o Rosinaldo acabou de me dizer isso aqui. E o Marcelo virou para mim, agradeceu e disse, muito obrigado, eu já estava me sentindo aqui Mas é que foi verdadeiro, era verdade. O cara tinha um trabalho intelectual fantástico, né? Cada um tem o seu jeito, cada um domina e também, doutora, a questão trabalhar com pessoas, infelizmente, não é para todo mundo. Não é. E ainda assim, você trabalhar com pessoas e conseguir solucionar, e aí vem a questão que nós vamos entrar nos finalmente daqui depois, Sim. é que a partir dessas experiências, eu consigo ser bem sucedido na advocacia. E como foi essa transição do comércio para o direito? Unir essa questão como foi essa trabalho, finalmente a pergunta. Eu quero essa tríade. Como é que ficou a família, o trabalho, a faculdade? Isso. Como é que vamos ver como então, é que finalmente essa pergunta vai ser respondida. Aí é o seguinte, eu já estava no ano 2000, família constituída, trabalho, já tinha passado aquele susto da demissão, o trabalho estava indo muito bem. E aí eu tinha feito 2 supletivos, e foi naquela época que o vestibular tradicional da UFMA ainda existia, só que a concorrência só aumentava. E eu não tinha muito tempo para estudar, e também meu conhecimento era pouco, porque assim, você pegar primeiro grau e segundo grau, que em tese, primeiro grau tem 4 anos, segundo grau tem 3, são 7 anos de estudo, né? E transformar em 2 anos é muito grande, né? E o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer cursinho no Sesc à noite. O que esse cursinho me levou? Primeiro, o preço, era muito acessível. Eu era comerciário, eu tinha carteirinha. Era preparatório para vestibular? Cursinho preparatório. Eu era comerciário e tinha carteirinha do Sesc. Então, eu tinha facilidade de pagar um preço mais acessível e ter o cursinho preparatório. Mas considerando que era horário comercial, que hora que o senhor fazia esse cursinho preparatório? Esse cursinho ele era feito a partir das 19 horas à noite até as 10 horas da noite. Era 19 às 10. Das 7 às 10. Ainda cheguei a ter aula preparatória ainda com a Zefinha Bentivi ainda, que é tradicional. Um abraço para a professora Zefinha. Zefinha Bentivi. Tive bastante aula de revisão de literatura, revisão para redação, e fui me preparando, né? Só que na UFMA, eu cheguei a passar para a segunda fase da UFMA para economia, né? E eu achei até engraçado porque assim, eu fazia para direito e não passava. Quando eu fiz para economia, eu consegui ir para a segunda fase. Era a segunda opção, né? Que chamava de segunda opção. Não, tinha 2 fases do vestibular. Primeira fase e a segunda fase que era dissertativa, né?
E tinha a redação e perguntas dissertativas. E foi engraçado porque quando eu fiz economia, eu achava que eu sabia alguns cálculos. Quando eu cheguei na prova, na segunda fase de economia, que eu olhei as perguntas, eu comecei só a rir. Porque não eram fáceis. Eu não sabia nem para onde ia as perguntas. E aí, com certeza, não fui aprovado. Já na tentativa de fazer na particular, e aí foi uma coisa boa, porque a universidade particular tinha começado naquele ano. Em 90, já estava com 10 anos de existência, né? 2000, no ano 2000, estava com 10 anos. Acho que era só o Selma, não era? Era só o Selma que era. Praticamente, que existia naquela época. Que começou ali onde era onde era o antigo colégio, como é o nome? Meng? Onde era o antigo Meng. Bem atrás do ginásio Costa Rodrigues. Certo. Sim. Nessa época era ali. Eu fui aluna do Meng. Só que quando eu comecei a fazer, já tinha a unidade Renascença e já tinha a unidade da Coama, né? E aí eu fiz vestibular para Direito. Na verdade, primeiro eu fiz para Economia e passei para Economia. Mas eu vi que não era a minha praia, não tinha nada a ver com Economia. E aí vem a transição, a famosa transição. Estamos chegando. Estamos chegando. Estamos chegando. Eu fiz o vestibular para Direito. Até então, eu já tinha certeza de que era isso que eu queria. Que era isso que eu tinha escolhido para minha vida, era o Direito. Porque quanto mais eu lia, mais eu tinha afinidade com isso, né? Então eu fiz o vestibular para Direito, o Selma. E foi engraçado porque foi o meu sogro, né? Foi o meu sogro que me ligou 5 horas da manhã, dizendo que eu tinha passado. Qual é o nome do seu sogro? Doutor Antônio Carlos Pinheiro. Um abraço para o doutor Antônio Carlos. E interessante porque nessa época os telefones eram só telefone fixo, né? A gente não tinha celular ainda disponível assim. Era telefone fixo, ele me ligou, eu atendi e ele dizendo que eu tinha passado no curso de Direito. E aí vem a parte mais interessante, Karine. Vem a parte quando diz assim, tu não está sozinho. A gente sabe que Deus, ele usa pessoas para nos abençoar na vida. E tem uma coisa que, assim, a gratidão que eu sempre vou ter é porque o seu Valdeci Claudino, nesse momento, ele foi muito importante. Mas antes dele, tem 2 pessoas que fizeram a diferença. Como foi? Eu passei no vestibular e eu precisava fazer a matrícula. E nessa época, meu salário tinha aí uma reserva, digamos que eu tinha 20% disponível para pagar a faculdade. E aí eu pedi emprestado para um gerente amigo meu, metade, e um tio da minha esposa, que é até falecido já, o Danilo, a gente chamava ele Danilão, eu pedi a outra metade emprestada. Então os 2 me emprestaram cada um metade da matrícula e eu paguei a matrícula. Logo em seguida eu devolvi, 1 mês, 2 meses depois eu devolvi. Mas eu pedi a matrícula emprestada e me matriculei. Então o sonho foi realizado. Só que aí minha esposa perguntou assim, tá, Rosinaldo, tá bom. E agora, tu vai pagar esse curso como? Aí eu disse assim, eu tenho 30 dias para estudar primeiro, sentir o gosto do curso e aí depois eu vou pensar nisso. Só que aí ela... Agarrou com unhas e dentes, garantiu logo aquela vaga, Garantia a vaga logo, Bora. porque disse assim, olha, eu preciso sentir esse prazer de estudar, né? Depois eu me resolvo. Depois eu resolvo. Mas aí, assim, até nesse momento, eu já tinha uma certa afinidade com o seu Valdeci Claudino, porque eu estava desenvolvendo um trabalho para ele. Eu estava fazendo um trabalho de um levantamento e eu tinha uma certa afinidade com ele, já tinha ido para Belém, já tinha viajado para outras inaugurações e tal. E aí ela falou assim, minha esposa falou assim, Rosinaldo, por que tu não fala com o seu Valdeci? Aí eu disse, eu vou ligar para ele então. Aí eu cheguei na loja no dia seguinte, eu tinha o telefone do escritório direto lá, liguei para ele, a secretária dele, que até a Rose, que chamava de Rose, filtrava muito bem os assuntos, e eu disse, Rose, o assunto é esse, é pessoal. E aí, eu queria falar com o senhor, mas pessoalmente. É um assunto meu, sobre estudo, mas eu não quero adiantar por telefone, só quero se for pessoal. E ele estava em Teresina.
que a sede é em Teresina, né? Mas ele mora em São Paulo, ele tem escritório em São Paulo, a família mora em São Paulo, mas ele sempre ficava em Teresina. Aí ele disse assim, eu falei com ele novamente, parece até que às 10 horas tem algo simbólico, né? Eu liguei para ele 10 horas da manhã, ele disse assim, eu tô aqui em Teresina, pega o avião e vem para cá. Olha. Mas quando ele dizia assim, pega o avião e vem para cá, ele mandava o gerente comprar as passagens e tudo, lógico, né? E aí eu peguei meu envelopezinho que eu tinha prestar conta com ele e levei. E aí eu passei antes na casa do meu sogro, aí minha sogra meio que abençoou a ida, né? Me deu alguns conselhos e eu cheguei lá 2 horas da tarde de novo. Eu saí daqui, cheguei lá 2 horas da tarde, peguei o avião. O voo é rápido, mas se traslado é demorado. Ele me mandou buscar no aeroporto. Eu cheguei lá, na hora que eu cheguei, fui almoçar com ele. Olha, não tinha nem almoçado ainda. Fui almoçar com ele na sala da diretoria, onde ele, o irmão, outros diretores almoçavam. A gente almoçou todo mundo junto. Eu ali, meio que perdido, né? Acanhado, pensando se eu vou falar ou eu não vou falar. Eu disse assim, o lugar mais alto que eu já cheguei foi perto de ser demitido. Agora eu estou junto com os donos aqui, né? E aí, quando eu realmente terminei, a gente terminou tudo, ele chegou, fomos para uma sala reservada e disse assim, pronto, você pode falar agora. Aí ele começou a entrar num assunto de serviço, eu disse, seu Valdeci, me perdoe, mas eu preciso ir direto ao ponto. Senão não falo mais. Nada. Aí eu disse assim, seu Valdeci, a minha história é essa. Do jeito que eu estou falando para vocês aqui, eu fiz um relato rápido de quem eu era, da minha história e por que eu cheguei até ali. E eu disse assim, meu sonho é esse aqui, é ser advogado. E eu tenho como pagar uns 30% da mensalidade, eu tenho como pagar. Mas eu vim aqui lhe pedir ajuda porque eu queria que o senhor me desse uma parte, pelo menos uma parte, para eu poder concretizar esse sonho. E aí eu disse, pronto. Aí ele ficou assim, porque o seu Valdeci sempre foi muito pragmático. Ele colocava a mão na cabeça assim, ficava pensando, né? Aí eu pensei assim, eu disse, o não é de praxe. Se eu receber um sim, é lucro, né? E aí eu acho que a gente, quando Deus está no negócio, a gente vai só seguindo os passos, né? Eu me lembro bem que ele chegou para mim e disse assim, e quanto é essa mensalidade? Eu me lembro que a mensalidade na época que eu comecei era R$621. E era já... Eu podia pagar, né? eu podia pagar dinheiro. R$200, R$250 no máximo. E aí ele virou para mim e disse assim, você quer alguma coisa com a vida? Ele foi bem com essas palavras, você quer alguma coisa com a vida? Aí ele disse assim, eu vou lhe pagar o curso à vista, integral. Alunos, Cara, siga esse exemplo, alunos. Aí eu fiquei assim, eu me emociono quando eu falo disso, porque assim, sem ele, sem Deus eu não seria nada, mas sem o seu Valdeci eu não seria advogado. Porque naquela hora, e aí foi que eu fui descobrir que o pagamento se faz de semestre por semestre, porque ele queria pagar os 5 anos à vista naquela hora. E eu liguei ele disse assim, ligue pro Selma. Nossa. Aí eu liguei pro Selma, e o Selma disse, não pode, não tem como você pagar à vista. Você vai pagar de 6 em 6 meses. Você pode pagar o semestre todo de uma vez, mas tem que ir 6 em 6 meses. Aí eu expliquei para ele essa situação. Por causa da renovação de matrícula. Renovação, também. Você podia ficar reprovado numa matrícula, numa cadeira e tudo mais. E aí ele disse o seguinte, e aí vem a questão interessante, né? Ele disse assim, ele chamou o setor financeiro dele, que eu acho que era Aguiar na época o nome dele, chamou e disse assim, Aguiar, o Rosinaldo vai fazer faculdade e você vai... Olha só como Deus toca no coração das pessoas e ele faz acontecer. Ele poderia dizer assim, o Armazém Paraíba vai pagar a faculdade dele, né? Mas ele disse, não, Aguiar, você paga os boletos dele, ele vai lhe mandar 6 boletos por semestre, você paga os boletos dele e deduza das minhas retiradas. Quem pagou a minha faculdade foi o seu Valdeci Claudino. A pessoa, né? A pessoa do foi a Valdeci empresa. Claudino.
Uma retribuição boa, né? Pelo um agradecimento pelos bons serviços. Por isso é que é bom, por onde a gente passar, a gente sempre agir de boa fé, agir com ética. Eu dou aula de ética hoje, Kaline e doutoras, e tem uma frase que eu uso na minha primeira aula, na primeira aula mesmo. Eu coloco um slide que diz assim: o que você faz em público é ética. O que você faz no privado é caráter. Entendeu? Sim. E aí vem a questão. Aí eu comecei realmente a estudar. E ele... Conciliando sempre o trabalho com a faculdade. E aí quando alguém vem dizer assim: professor, não estou conseguindo, está faltando tempo. Eu disse assim: tu não sabe o que é falta de tempo. Tu não sabe o que é falta de tempo. Fala comigo, porque eu era comerciário. E aí vem uma coisa interessante. E não podia relaxar no trabalho, né? E porque nem podia ficar reprovado na faculdade. Tinha que a gratidão pelo chefe. Estava mais enrolado que tudo. Doutoras, e teve uma coisa interessante, que após isso, as portas realmente começaram a se abrir, né? Após eu começar a estudar, eu fui promovido a subgerente da maior loja de imóveis aqui de São Luís na época. Fui promovido a subgerente. Imagina quem já não tinha tempo. E como foi que eu comecei a estudar? Eu trabalhava na loja do shopping. Shopping abre 10 horas, mas o funcionário, eu chegava 8 horas da manhã. Para começar, eu tinha cargo de confiança. Então, eu não batia folha de ponto, nem podia exigir horas extras. Então, eu tinha cargo de confiança, tinha um salário diferenciado. Graças a Deus, eu ganhava razoavelmente bem. E aí, eu chegava de manhã, comecei a estudar à tarde, né? Eu chegava 8 horas da manhã, 1h30 da tarde eu almoçava correndo na loja e ia para a faculdade. Meus colegas brincavam comigo, porque eu chegava na faculdade, eu abria o código e colocava o código em cima do rosto e eu ficava ouvindo o professor falar tudo. Eu aprendia cochilando. Então eu aprendia, eu estava ouvindo tudo, mas cansado ali, né? Aí eu voltava da faculdade 5 horas da tarde, ia para a loja e saía junto com o gerente de 11 horas para meia-noite. Isso todo dia. E ainda trabalhava sábados e alguns domingos. Então, quando as pessoas vêm me falar de falta de tempo, eu disse assim: tu ainda não sabe o que é isso. Já calma, tu tá dormindo demais. Dorme menos porque tu tá dormindo muito. Me conta a tua história que eu vou te analisar se realmente é falta de tempo ou de interesse. Aí, pronto. Se isso não fosse o suficiente, eu fui para uma das maiores lojas de imóveis como subgerente. Na época, o meu gerente era o Rômulo, Rômulo Barros Costa, a gente trabalhou junto muitos anos, né? Um abraço para Rômulo. Rômulo, grande abraço aí, Rômulo. E a única coisa que eu dizia para ele é o seguinte: Rômulo, seu Valdeci é que paga minha faculdade. Então é o seguinte, eu chegava na loja às 6 horas da manhã e eu dizia para ele: Rômulo, tu pode fazer o que tu quiser durante o dia, eu estou aqui assumindo a loja. Mas 6 horas da tarde eu estou pegando minhas coisas e caindo fora da faculdade, porque eu não posso faltar. Ora, o dono da empresa pagando minha faculdade, eu vou relaxar? Não, tem que passar direto, né? E eu também não podia ficar reprovado. E assim eu fiz. Eu chegava na loja às 6 horas da manhã, almoço era 20 minutos, meia hora no máximo. Sempre tive cargo de confiança, então nunca tive preocupação com direitos trabalhistas. Eu queria era vencer. Eu não queria benefícios. Eu queria era vencer. Olha o exemplo aí, olha o exemplo aí. Parabéns, doutor Rosinaldo. Então, hoje... Abraçando as oportunidades. Isso aí. Então, esse é o Rosinaldo Mendes. Esse é o Rosinaldo Mendes. Então... E ainda tem mais. Rapidinho, antes de... Só me controle um tempo aí. Porque a história ela tem um demais. roteirinho ali. Depois ela vai te fazer algumas perguntas aí. E aí, qual foi a retribuição? Tudo bem, usufruiu, se formou. E qual foi a retribuição? E aí vem a questão que eu já começo a entrar na esfera do consumidor. Com quem eu sempre trabalhei? Consumidor. Ou era cobrando, ou era analisando o crédito, ou era vendendo na loja, que eu fui subgerente. Sempre com o consumidor. Então foram 20 anos trabalhando com o consumidor. Então essa Mas trabalhou lá dentro como advogado ainda? Não. Na verdade eu me formei lá dentro, mas eu continuei na subgerência da loja. E aí vem a transição de subgerente para advogado. Eu fui fazer um estágio no escritório em São Paulo, passei lá um período com eles, fazendo estágio. Aprendi muito lá nessa época, tinha muitos advogados bem conceituados. Inclusive o esposo da doutora Virgínia, ele foi presidente da OAB São Paulo já, então ele é bem conceituado também. Então eu aprendi bastante lá.
E aí, quando eu me formei, qual foi a minha primeira contribuição? Eu trabalhava com números, então eu fiz um levantamento na empresa e vi que tinha muitos problemas de consumidores. Só fazer uma parte, meu grande mentor de direito do consumidor, ainda na faculdade, foi o doutor, que é até, ele é promotor do consumidor, né? Eu acabei dando um branco aqui. Eu acho que é o doutor Carlos Augusto. Doutor Carlos Augusto. Carlos Augusto da Silva Oliveira. Ele era promotor do consumidor, hoje ele já se aposentou, mas ele foi meu grande mentor em direito do consumidor. Ele era, na verdade, por intuição, eu segui a carreira dele de dar entrevistas, né? Então, a sua profissão, a sua atuação enquanto advogado de direito do consumidor tem tudo a ver com o seu histórico, né? Com o meu histórico. Além do histórico, a influência do Dr. Carlos Augusto, que ele tinha um conhecimento muito grande. A sua tese a sua dissertação, a monografia foi em direito do consumidor. Então é tudo a praia dele. Inclusive a minha monografia é interessante porque eu extraí a minha monografia em apenas um artigo do Código de Hammurabi. Foi? Foi. Fiquei curiosa agora. O Código de Hammurabi é um dos códigos mais antigos da humanidade e um dos mais bem escritos que tem. Um dos primeiros, né? E o Código de Hammurabi, ele traz uma relação civil e penal. Né? Sim. Mas na relação civil, ele já traz artigos que falam de danos. Então, eu peguei um artigo do Código de Hammurabi. Quem foi seu orientador? Carlos Augusto. Carlos Augusto. Sim. Eu peguei um artigo do Código de Hammurabi que diz assim: aquele que causar dano a outrem deve repará-lo. Já tinha isso. Muito bem. E aí eu fiz a defesa. Interessante. Mas a minha grande retribuição à empresa, ao seu Valdeci Claudino, foi o seguinte: quando eu me formei, eu fui para São Paulo. Por que eu fui para São Paulo? Porque eu tinha um projeto que eu desenvolvi com levantamento de clientes com problemas na empresa. Então eu fiz um levantamento estatístico que tinha uma grande quantidade de clientes que tinha problema. Por quê? A empresa ela tinha uma cultura de que o gerente é que resolvia o problema dos clientes. Então, o cliente que tinha um guarda-roupa para trocar, para consertar e tudo, o funcionário levava para o gerente autorizar a fazer esse serviço. E o que eu vi? Eu disse assim: poxa, o gerente ele tem que produzir. Se eu tirar isso aqui da mão do gerente e colocar na mão de um atendimento, eu resolvo o problema. E aí eu fiz o quê? Fiz o levantamento primeiro, estatístico. Eu tinha que mostrar que tinha problema. Aí eu fui fazendo o levantamento. O que eu fiz primeiro? Fui no setor de montagem, setor de entrega, setor de manutenção de imóveis e levantei as pendências. Como era que funcionava. E aí eu fiz um projeto mesmo, projeto acadêmico mesmo, montado, estruturado, demonstrando a necessidade que tinha aí meu projeto foi ousado. Um plano de negócios, né? Como que a gente chama hoje. Eu propus a criação de uma central de atendimento ao cliente e de solução de problemas. Que não tinha no grupo. Não existia no grupo todo. E ainda tinha os crediários, né? Ainda tinha os crediários. Sim. E aí eu montei esse projeto. Só que aí, quando eu montei esse projeto, o que eu fiz? Para não passar pela hierarquia, eu apresentei para o diretor regional e pedi autorização para ele se eu podia mandar para o seu Valdeci Claudino. E aí ele disse que eu podia, então eu não passei por cima da hierarquia, mas apresentei para o seu Valdeci. Quando a doutora Virgínia olhou esse projeto, ela achou bem interessante. E aí, mais uma vez, o seu Valdeci disse assim: Rosinaldo, pega o avião e venha para cá. E aí vem a questão de conhecimento de causa. Por isso que muita gente, sempre quando eu vou aqui num grupo que nós conhecemos bem aqui na cidade, e eu passo nos caixas, né, e vejo as pessoas reclamando da vida, eu viro para ela, eu tenho ousadia, eu faço isso às vezes, eu digo assim: ei, tem mais de 1000 querendo a tua vaga. Tem mais de 1000 querendo a tua vaga. Se tu disser aqui hoje que tu saiu daqui, tem mais de 1000 na tua vez aqui querendo a tua vaga. Dê o seu melhor. Pare de reclamar. E não reclame nem fale mal do seu empregador. Sim. Porque isso é triste. É muito feio. Eu mesmo sem conhecimento, mesmo sem estudo, eu tinha noção de que aquilo que estavam fazendo por mim não era favor.
emprego, a legislação trabalhista, se você consultar qualquer doutrinador trabalhista, ele vai dizer: salário é contrapartida. Por isso que a gente só recebe no fim do mês, porque você Sim. primeiro tem que trabalhar. Salário é contrapartida. E aí as pessoas reclamam, eu digo: ei, não reclame. Isso aqui, você tem mais de 1.000 querendo tua vaga. Então o que eu fiz? Fui para lá, apresentar o projeto. Aí sim, aí eu fui fazer uma coisa interessante. Hoje se apresenta a monografia TCC. Eu fui para São Paulo defender o meu projeto. E aí nessa hora foi interessante. Por quê? Se eu estivesse inventando uma coisa de cabeça, lá mesmo eu ia ser desmascarado, né? Sim. Mas todos os números que eu levei eram reais. E para minha surpresa, eles já estavam inferiores do que a realidade. Era. Então, por exemplo, só um exemplo aqui. Quando eu falei para o dono que nós tínhamos uma média de 3.000 jogos de estofados para consertar, porque as pessoas, e aí, doutoras, é uma coisa interessante. Se você for dono de uma empresa, procure conversar com o zelador, com o porteiro, Sim. porque eles vão te falar a verdade do que tua empresa está passando. Os teus subordinados diretos, eles vão te esconder a verdade. Porque eles acham que eles não podem... Se ele revelar a verdade, ele está revelando a incompetência dele. Termina mascarando, né? Ó, se tu tá com problema, por que tu não resolveu ainda? E aí eu levei para o dono o quê? Uma estatística real. Aí quando eu disse para ele assim: seu Valdeci, nós temos hoje mais de 3.000 jogos de sofá. A empresa era a Socimol que fabricava sofá. Lá na Socimol esperando o conserto para devolver para os usuários, para os clientes. Aí ele falou: não acredito, 3.000 é um número muito alto. Ele pegou o telefone, ligou da minha frente para o diretor da Socimol. Tinha 5. Sabe o que o diretor disse? Seu Valdeci já tem quase 5.000 jogos já dizendo. Aí ele eu não acredito. Sabe o que ele disse na hora? Fulano, carregue quantas carretas for necessário de todo estofado novo para entregar para todos esses clientes agora. Ele mandou entregar novo. Ele começou a resolver o problema antes do projeto ser aprovado. Aí sim, aí a minha retribuição foi: eu já estava formado, aí eu comecei a viajar para o grupo todo, implantando o projeto. Aí a doutora Vera Claudino, que era psicóloga, tomou a frente desse projeto, ela começou a coordenar esse projeto e ela foi distribuindo as tarefas. Nós fomos fazendo em São Luís primeiro, depois em Belém, Manaus a gente implantou em várias lojas em Manaus, Belém em várias lojas, São Luís em quase todas as filiais. E aqui em São Luís, nas capitais, nós criamos uma central de atendimento ao cliente. E era interessante porque era o seguinte: eu sabia, como eu fui de topografia, eu dava sugestões, né? Na verdade, eu era quase um coringa, né? Eu dava sugestões no tipo de móveis para o atendimento, porque eu sabia como é que funcionava uma central de atendimento. Eu dava sugestões no desenho da placa para chamar a atenção. E dava sugestões também no programa de computador. Por quê? Porque eu comecei a fazer a central de atendimento com planilha de Excel. Era só o que eu sabia mexer, era planilha de Excel. Aí o que ela disse: Rosinaldo, nós precisamos melhorar essa base de dados. Aí eu disse assim: me leve lá no programador que eu digo para ele o que eu quero. Aí o que eu fazia? Eu pegava as minhas planilhas de Excel e mostrava para o programador o que precisava. Aí o programador, ele pegava as planilhas de Excel e transformava em programa. Aí o projeto passou a ter um programa próprio. De banco de dados, de estatística. Quando você queria imprimir uma estatística, já imprimia direto. E aí foi muito bem aceito. Ela foi implantada em mais de 40 filiais em todo o grupo. Esse projeto foi muito bem aceito. Então a minha retribuição para o que ele fez para mim, foi reduzir processos. Por exemplo, a empresa tinha uma média de 200 processos por ano só de reclamação de consumidor. Com esse programa, nós resolvemos administrativamente mais de 10.000 casos. Olha, muito extrajudicial, né? Extrajudicial. Detalhe, tudo a ver. Não é um setor fácil de se trabalhar. Sim. Em contrapartida, se você se sair bem nesse setor, você pode ir para qualquer outro setor da sua vida que você sai bem. Por quê?
dificuldade de relações interpessoais. Segundo, dificuldade de comunicação. Porque você está no setor de crise. Sim. Quem chega ali não chega para elogiar, não. Chega para reclamar. E quer uma solução. E quer uma solução. Sim. E o melhor de tudo é que o seu Valdecir Claudino, ele deu uma ordem na empresa que era hierarquizada. Fulano, você que é do setor de reclamação, se você puder resolver direto, resolva. Se você não tiver competência para resolver, passe para o seu superior direto. O superior direto vai caminhando. Se ninguém resolver, chega até mim que eu resolvo. Mas ele disse que não pode deixar o cliente sem resposta. Perfeito. Tá bem? Então, essa foi a minha retribuição. E aí vem o momento do desligamento da empresa, que é eu retribuí, fiz a minha parte, a minha gratidão continua até hoje. Na verdade, eu levei o convite mandei o convite para ele da minha formatura. Ele guarda, no dia que eu fui lá, eu vi que ele tinha o convite guardado até no dia que eu fui lá, depois de formado com ele. Ele ficou muito feliz pela minha formatura. E aí vem um fato interessante, doutoras, esse fato é importante. Quando eu estava viajando, eu estava fazendo treinamentos e palestras para essa finalidade de instalação dos centros de atendimento. E era um auditório cheio, tinha mais de 200 funcionários, 300 funcionários, era um auditório cheio. As empresas tinham setor de treinamento, porque nós tínhamos venda externa e tudo mais, tinha setor bem grande para isso. E eu me lembro que eu estava viajando já há 2 anos. E aí deu aquele estalo. Eu disse, espera aí. Eu fiz direito foi para ser advogado. Eu não fiz direito para ficar viajando. Porque a empresa não lhe aproveitou como advogado? Não, eu ainda não tinha passado na OAB. Ah, tá. Porque tem que entender esse marco Foi o seguinte, eu temporal me formei em 2006 e fiquei até 2008 viajando. Sem a OAB? Sem a OAB. Ah. E aí eu voltava, eu fiz da OAB 2 vezes, só viajando. Mas só fazia por fazer mesmo. Aí não passei. Aí quando foi a 3ª vez, eu chamei a doutora Vera Claudino. Disse assim, doutora Vera, eu preciso passar na OAB. Mas para isso eu tenho que parar de viajar enquanto eu estiver fazendo a OAB. E aí eu me lembro que foi o seguinte. Em fevereiro eu fazia a inscrição. Em março era a primeira fase. Depois, em maio, Para junho. saiu o resultado. Uhum. Abril e maio saiu o resultado. Em junho era a 2ª fase. E aí foi o seguinte. Em maio eu fiz a primeira fase. E nessa época a banca era a CESP, que era o terror dos advogados, CESP. Eu sou do tempo do CESP. E eram 100 questões. Doutora, e foi um desespero, porque no dia que saiu o resultado, eu conferi errado e eu conferi 49 questões só. E precisava de 50, né? Eu precisava de 50. Eu Eu tenho uma amiga que ela fez no 8º período, e ela fez 42 questões e foram anuladas 8 questões. E ela passou porque foram anuladas. E aí eu fiz 49 questões e eu disse, meu Deus, precisa ser alguma, tem que ser anulada, senão não passa. Só que eu tinha conferido errado. Na verdade, eu fui reconferir, nervosismo, ele foi conferir, eu fiz 50 questões exatas. E agora tem que passar, 50 questões. Agora tem que agarrar essa oportunidade. E aí eu respirei aliviado, por quê? Porque se alguma fosse anulada, dava as 50 de qualquer jeito, né? Então eu passei exatamente com o que eu precisava passar, 50 pontos. Fui para a 2ª fase. Eu parei de viajar de abril até junho. A 2ª fase foi dia 30 de junho. Eu me lembro muito bem como se fosse hoje. E eu fiz naquilo que eu era muito bom, direito do trabalho. Certo. Que eu era preposto, antes de ser advogado, eu já era preposto trabalhista. A vida trabalhista. já foi preparando ele, Kaline, para ser advogado mesmo. O comércio foi preparando. E é interessante que eu fiz a 2ª fase. Aí foi o seguinte. Na 2ª fase eu fui fazer a prova. E aí eu fiz a 2ª fase. Eu cheguei em casa com a prova, tinha feito a prova lá. Eu cheguei em casa e aí eu liguei para ela. Doutora, eu fiz a prova da OAB. A senhora pode comprar minha passagem para amanhã que a gente volta a viajar. Ela disse assim, mas Rosinaldo, mas já saiu o resultado? Olha a minha resposta para ela. Doutora,
eu fiz com as mãos de Deus. Só Ele me tira essa aprovação. Aí Deus disse assim, amém. Detalhe, eu não era convertido. Qual foi tua peça? Direito, foi uma contestação trabalhista. Ah, uma contestação. E aí ela tirou a passagem. Aí eu viajei. E aí é interessante, doutoras, porque quando a gente vem... Eu queria até, antes de seguir, eu queria fazer até uma referência. O meu sogro, ele me deu um livro para ler que é Memórias de Humberto de Campos, né? Então eu li da literatura brasileira, eu já li Grande Sertão Veredas, A Guerra de Canudos, aquela parte de Machado de Assis que é famosa, né? Do Bentinho, eu li os dois, eu já li os 3 livros. Eu li Dom Casmurro, Capitão Memórias Póstumas, e agora eu tá querendo ler, tem um juiz maranhense que escreveu O Julgamento de Capitu. Eu tô querendo achar esse livro para ler, que deve ser bem interessante. Eu olhei ele outro dia numa livraria. O Julgamento de Capitu. Sim, ele era até um livrinho menor. Não era nem deve ser bem interessante. E aí, no livro de Humberto de Campos, Humberto de Campos, que é maranhense, né? Eu li esse livro de Memórias e meu sogro me apontou uma coisa que eu transcrevi isso. Na verdade, ele transcreveu para mim, porque ele disse assim, isso aqui parece contigo. Transcreveu, né? Ele pegou fragmentos do livro e criou uma passagem. E essa passagem diz assim, um homem, assim, só a parte do que fez sozinho é que não combina muito, mas assim, um homem que desde as vizinhanças do berço fez sozinho a sua marcha. Aí ele abre aspas e diz assim, não cheguei muito alto a ombrear com os notáveis, porque vim de muito baixo. Mas percorri maior distância do que eles, porque vim de muito longe. Então, assim, isso me marca toda vez que eu vou para uma... Mas isso aí é uma marca porque... E aí, por que eu estou citando essa frase? Porque no dia que eu tava... Foi em 2008, setembro de 2008, foi agosto de 2008. Não, foi julho de 2008. A prova foi em junho, 30 de junho, em julho de 2008 saiu o resultado. Só que eu estava em Belém. Eu estava com um auditório de mais de 300 pessoas. Eu estava fazendo o treinamento. E nessa época eu tinha celular, né? Estava fazendo treinamento, aí minha esposa me liga e diz assim, Rosinaldo, tu acabou de passar na OAB. Aí, olha... Aí eu compartilhei com o pessoal, disse, fala de novo aí. Na mesma hora. Aí ele falou no Viva Voz. Aí na mesma hora foi aquela algazarra, né? Aí vem aquela parte que Deus coloca assim, quando fores convidado para uma mesa, se coloca no último lugar. Porque quando tu for chamado, tu é chamado para o lugar de honra, né? E aí nessa hora, me ligou o dono, alguns diretores, a filha do dono, mas a palavra que mais assim me deixou mesmo assim ciente de que aquilo era real é que o dono me disse assim que eu tinha rompido com todas as estatísticas que poderiam existir, porque efetivamente eu era um comerciário analfabeto lá atrás. É verdade. E ele disse assim, olha, minhas 2 filhas são advogadas. E eu sei o quanto a prova da OAB é difícil. Só que hoje eu digo para os meus alunos o seguinte, eu posso te provar que a prova da OAB é fácil. Os 3 alunos... Para quem estuda. Olha, pessoal, vendendo o meu curso, tá? As 3 pessoas que fizeram mentoria comigo passaram na OAB. Show de bola, doutor. Quem estuda é parabéns. Doutor, vamos lá. Olha só, parabéns pela história linda, linda, muito linda. Sim. Literalmente, o patrão dele pagou para ver. Sim. Que investimento. Investimento de uma vida, né? Tá maravilhosa, tô gostando. E como é que foi o que te levou para ir também para a docência? O que te levou a ser professor de direito? Pois é. E une aí também, aproveita a pergunta dela, a questão do professor e também um pouquinho a comissão. Ah, sim. O senhor também na verdade, presidente. a comissão veio antes da docência. A questão da UAB aí, como é que é a comissão e a faculdade juntos, para a gente amarrar essa. Na verdade foi o seguinte, antes da comissão eu preciso falar do rompimento, né? Meu patrão, quando eu me formei, eu tive uma conversa com ele e foi bem interessante, né? Bem espiritual mesmo, porque ele disse assim, Rosinaldo, o que tu quer, o que tu vai fazer? Aí eu virei para ele e disse assim, seu Valdeci, eu sou advogado de uma das maiores empresas do Brasil, eu quero ser advogado da empresa.
olha o que ele me disse, não faça isso, Nossa. porque aqui você vai estar limitado. Você tem potencial para muito mais. Você vai né, chegar doutor? aqui e vai parar. Chegou no último nível, já Vai deu parar. aqui. Ele disse assim, olha a frase que ele me disse, cuide da sua carreira. Uau. Tudo bem. Passou um tempo. De 2008 eu comecei a viajar, continuei até 2010 viajando. Quando chegou em 2010, o meu diretor direto, ele ia me mandar para Marabá, para instalar um novo centro de atendimento. Só, doutoras, que eu já tinha um projeto em mente que era ser advogado. Era meu sonho, era ser advogado. Aí eu disse assim, era como se fosse o depósito, então a sala dele era de um lado do corredor, a sala do setor de atendimento era do outro lado do corredor. Aí eu falei assim, tu me dá 20 minutinhos? Ele disse, dou. Ele não sabia o que ia fazer, eu dei a volta, fui pro outro lado e liguei pro seu Valdeci. Seu Valdeci, o senhor se lembra do conselho que o senhor me deu para eu cuidar da minha carreira? Ele disse, lembro. Pois é, chegou a hora. Eu queria que o senhor me desse minhas contas. Pense no homem que quase mata a família do coração. 20 anos de emprego, boa remuneração, bem conceituado. E eu disse assim, eu vou cuidar da minha carreira agora. Aí eu voltei lá, eu disse assim, eu posso dizer pro seu diretor que o senhor está autorizando? Ele disse, pode. Aí eu dei a volta assim, olha, eu acabei de pedir demissão, o seu Valdeci disse que era para tu ligar para ele. Que rapaz? Eu disse, foi isso mesmo. Eles passaram 15 dias pensando que eu estava brincando, né? Só que com 15 dias eu já tinha feito uma carteira de cliente já. Já estava advogando, era isso que eu queria. E eu comecei advogando no escritório do pai dela. Tinha um escritório montado e eu comecei pegando cliente atendendo lá, né? E aí sim, de 2010 até 2016 eu passei escondido dentro do meu escritório, trabalhando, mas vivendo da advocacia. Eu calculei uma transição, peguei minha rescisão, calculei uma transição viável e deu tudo certo. E então eu estava dentro do meu escritório escondido, mas com conhecimento de consumidor muito bom. Aí minha esposa assim, Rosinaldo, por que tu não entra na OAB? Lá tem uma comissão de consumidor e tem tudo. Eu disse, tá bom, vou fazer minha inscrição. Aí eu fui lá com ela, fiz minha inscrição na comissão de consumidor, e aí mais uma vez aquela questão, né? Eu tinha conhecimento e graças a Deus eu nunca tive preguiça, né? Eu trabalho muito. Aí eu comecei a trabalhar como membro e o Dr. Hugo Assis Passos, que era o presidente, e ele também foi uma pessoa que foi abrindo portas para mim. Então ele me deu a oportunidade de trabalhar. Então como eu gostava de trabalhar, tinha conhecimento, ele foi gostando. E doutoras, uma das coisas que eu nunca disse foi não. Então assim, tem uma oportunidade, sim, eu vou. Eu até recomendo para quem não está nos assistindo, tem um filme com Jim Carrey que diz assim, sim, senhor. Ele é um filme interessante. Por quê? Porque muita gente diz não para as oportunidades. E às vezes o universo começa a se mover para não. Tu não quer, eu vou dar para outro. Tu não quer, eu vou direcionar para outro. E aí o que ele dizia? Rosinaldo, às vezes ele me ligava 8 horas da noite, 10 horas da noite, Rosinaldo, tem uma entrevista amanhã na Mirante ao vivo, lá no estúdio. Tu pode ir, pode contar comigo. Eu tô lá cedinho amanhã. Acordar às 5h30 da manhã, 6 horas eu tava no estúdio já. Tinha o conhecimento, a oportunidade surgiu, eu fui lá e pá, casei o conhecimento. Aí eu entrei na comissão, Sim. Aí eu fui membro, secretário, vice-presidente, e aí teve uma questão que o Dr. Tiago Dias era o presidente da OAB. E o Dr. Tiago Dias precisou mudar o vice-presidente por uma questão pessoal dele lá de coordenação da OAB. Ele precisou me tirar da vice-presidência e me colocar de volta como secretário. E se eu tivesse superego e se eu fosse arrogante, naquela época eu teria saído da comissão. E eu cheguei para ele e disse assim, doutor, o senhor pode fazer tranquilamente o que o senhor está querendo fazer e continue contando comigo, eu estou aqui para trabalhar. Isso me rendeu credibilidade e confiança e lealdade, né? Aí eu continuei trabalhando com o Dr. Tiago. Na transição, o Dr. Hugo também estava lá junto comigo na presidência, o Dr. Hugo era presidente. Aí na transição do Dr. Tiago para o Dr. Caio Saraiva, que é o presidente hoje, eu trabalhei na campanha do Dr. Caio Saraiva, trabalhei fazendo ligações, fazendo panfletagem, trabalhei tudinho. E o Dr. Tiago chegou para o Dr. Caio e disse assim, Rosinaldo, nós conversamos
Eu conversei com o Caio Saraiva e a presidência da comissão de consumidor é sua por merecimento, por mérito mesmo. Você conquistou essa comissão. Então, por isso que hoje eu estou presidente. Está presidente, né? Que nada, eu sou mesmo, eu sou presidente. Eu estou presidente da comissão hoje, de 2022 a 2024. Já tem 2 anos, pelo menos se eu sair em janeiro, mas até agora eu estou lá, né? E aí vem a pergunta, e a docência, né? Sim, e a relação com os alunos, como é que é? Mas antes de falar da relação com os alunos, tem que dizer como é que eu cheguei, né? na faculdade. Projeto para ser professor? Nenhum. Nenhum. 0. Nunca pensei em ser professor. Qual era a minha prática? Eu fazia treinamento de equipes e fazia palestras sobre direito do consumidor, sobre essas equipes. Na verdade, eu não fazia palestra de direito do consumidor, eu fazia treinamento de equipe, mas era uma palestra Não porque era tinha palestrante, 200, 300 pessoas, eu tinha que falar para todos eles. Então, com isso, eu tive atendimento ao público, tinha a habilidade de falar com as pessoas. Fazia treinamento de equipe, então eu falava para uma multidão muito grande. E tinha que ensinar como fazer. Então, eu tinha a grande capacidade de pegar uma equipe que tinha apenas o 2º grau e em 30 dias deixar eles sabendo o direito do consumidor para atender qualquer pessoa. Então, eu fazia isso. Aí, tudo bem. Como foi que eu cheguei na docência? Em 2014 eu me converti, né? Sou cristão e me congregava numa igreja pentecostal. E aí realmente quando eu me converti, eu me entreguei por completo ao estudo bíblico, às coisas de Deus. E aí eu fui me transformando aos poucos. Tinha muita coisa que precisava ser corrigida, né? A gente pensa que já estava pronto, não, tinha muita coisa para ser corrigida ainda. E aí nesse meio termo, a minha esposa um dia, foi em 2017. 2017, nós voltamos da igreja e aí minha esposa disse assim, Rosinaldo, abriu seletivo para professor, lá na faculdade de Pitágoras. E aí eu disse assim, ela tem formação em geografia pela UFMA, acho que dentro da geografia tinha cadeira de docência do ensino superior e tudo, ela tinha conhecimento para ser professora. Na verdade, ela tinha sido professora de ensino fundamental, né? Eu disse assim, vai tu. Aí, quais são os requisitos? Ela disse assim, quando ela disse o primeiro requisito, eu disse, não dá para mim não. Primeiro requisito, tinha que pegar a declaração de quitação da OAB, eu estava com a anuidade atrasada. Aí eu disse assim, não, vai tu, não dá para mim não. E aí foi interessante, porque nesse domingo, eu fui dormir e ela dormiu, quando foi umas 3 horas da manhã, ela levantou para preparar a documentação dela, né? Só que, doutoras, quando ela acordou 3 horas da manhã, começou a preparar a documentação, ela ficou de 3 horas da manhã às 5 horas da manhã, ouvindo a voz de Deus dizer assim, é ele que tem que fazer, é ele que tem que fazer. Mas foi muito nítido, assim. Quando ela me disse isso, eu realmente obedeci. Eu disse, se tu ouviu é porque é ele mesmo. Aí o que eu fiz? Falei com meu sogro, a gente quitou a OAB, quitou a anuidade da OAB, e eu fui fazer o seletivo. E aí tinha um questionáriozinho que você preenchia antes, que tinha que dizer sua experiência. E aí no questionário eu coloquei assim, nunca fui professor, nunca fiz nada de professor. Mas quero ser. Não, eu nem disse isso, eu só disse que nunca fui. Estou aqui para fazer o teste, seja o que Deus quiser. E aí, quiser. olha só, meu teste foi em direito empresarial. Mas aí sabia falar. Não, e aí foi interessante que é o seguinte, eu tinha que falar de direito societário. Eu falei em 25 minutos de todo tipo de empresa que existe no Brasil. Da mais simples até a SA, em 25 minutos. E aí eu fiz uma coisa interessante. Eu imprimi, na minha apresentação, uma espécie de gráfico que mostrava todas as empresas. Por que eu imprimi isso? Porque até um certo ponto, os meus slides mostravam esse gráfico. Depois que eu desdobrava, eles iam fragmentando, então você não tinha mais a visão completa. Aí quando chegou nessa hora, eu entreguei para a banca a visão completa. Pronto. Aí eles ficaram acompanhando a apresentação pela visão completa. E aí quando eu terminei, me lembro até hoje que a minha banca foi a professora Bilks, a professora Niceia e a professora Patrícia Vilela. Era a minha banca. E foi interessante porque eu fiquei até meio que envergonhado, porque quando terminou a minha apresentação,
Elas disseram assim, não, o senhor disse que nunca foi professor, não acredito não. Nunca, não. Porque eu vinha com essa experiência de palestras, treinamento, né? De equipe, falar em público falar em e tal, público. tudo. Então, para mim foi normal. Eu falei natural mesmo ali, só o tempo era muito corrido, aí eu consegui falar, tudo normal. Então, eu fui aprovado. Aí demorou, acho que de agosto de 2017, quando foi em março de 2018, me chamaram. Aí eu fui no próximo semestre. Próximo semestre, começando dia 8 de março. Então eu comecei em 8 de março, eu comecei em março, comecei em 8 de maio de 2018, eu comecei a ensinar na faculdade. Estou lá até hoje na faculdade, 8 de maio. Quais são as cadeiras? Pois é, eu tenho aula de segunda a sexta, todos os dias. Eu dou cadeira de empresarial em todas as áreas, empresarial. Direito civil praticamente bem completo também. Processo civil completo. Eu descartei, na verdade, penal, não dou direito penal, nem constitucional, e descartei também um pouco de família também, mas eu dou a cadeira de tributário também, de civil, algumas cadeiras de civil, direito trabalhista, as duas áreas, coletivo e individual e processo do trabalho, que também eu tenho essa especialidade também prática. E mais algumas cadeiras de empresarial que são desdobradas. Recuperação e falência, título de crédito, direito das coisas. Tem bastante área de atuação. Verdade. E para finalizar aqui, né? Já? Tem a quarta pergunta que é bastante interessante. Eu queria assim, saber se fosse para dar um motivo, né, para os seus alunos hoje, para continuarem, para permanecerem. Qual seria essa mensagem que o doutor Rosinaldo, que passou por tudo que passou, que sabe o que é lutar para alcançar um objetivo, que mensagem que o senhor poderia deixar hoje para essas pessoas, tanto os que já são alunos, quanto os que estão pretendendo entrar e por algum motivo, seja falta de incentivo ou achar que falta tempo, ainda não entraram? A mensagem seria: nunca pare de sonhar e nunca desista. Perfeito. Quem acredita sempre alcança. E por que isso? Porque, veja só, às vezes a gente... Primeira coisa, muita gente, às vezes, prefere se vitimizar por causa da sua própria existência. Se eu fosse um desses, eu estaria, nesse momento, sendo mais uma vítima da sociedade. Se eu fosse me vitimizar, eu não teria chegado onde eu estou. Você pode perguntar assim, sim, mas onde é que você está? Eu me considero bem-sucedido, porque eu tenho uma das ferramentas mais poderosas que uma pessoa pode ter, que é o conhecimento. Mas só isso? Não. Se eu não tivesse também um Deus na minha vida, eu estaria também com conhecimento, poderia ter dinheiro, mas também não teria para onde ir. Não teria um norte para onde ir. E o que falta muito nas pessoas é que as pessoas se materializam muito e esquecem da essência. Que às vezes você tem muito material, mas não sabe o que fazer com esse material. Às vezes você tem muito conhecimento, mas não transmite também. E aí é um desperdício também. Você tem muito conhecimento e não transmitir. Por quê? Você é como se fosse uma droga, você vai ficar com aquilo ali, eu tenho muito conhecimento, e aí eu vou fazer o quê, né? Mas assim, o que eu digo para os meus alunos, para as pessoas que me acompanham, é que de fato, se você tiver um sonho, você tem que insistir, você nunca pode desistir. Por quê? Porque as portas só vão se abrir para quem insistir. Imagina que você está prestes a abrir uma porta. Você chegou perto dessa porta, mas não bateu, não tocou a campainha. Ficou com medo. Ficou com medo. Ela não vai se abrir. Tudo isso que eu contei aqui hoje, por exemplo, eu tive que bater a porta. Sim. Eu tive que ir atrás. Agora, uma coisa também é fato. Autorresponsabilidade. Seja dono das suas ações. Se você errar no meio do caminho, corrija. Chico Xavier, ele tem uma frase que ele diz assim, tinha, né, que ele já faleceu, que ele disse que não é possível
mudar a direção do vento, mas é possível mudar a posição das velas. Não é possível mudar, você não pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas você pode começar agora e fazer um novo fim. Na verdade, essa é a frase de Chico Xavier, a outra frase não é dele, a outra frase é de um outro autor, desconhecido, tá? E ele disse, não é possível voltar atrás e fazer um novo começo, mas é possível começar agora e fazer um novo fim. Mas eu sou comerciário, eu trabalho muito. Durma menos, durma um pouco menos, estude um pouco mais. Largue um pouquinho o celular. Hoje em dia procrastinação. O celular Olha, não atrapalha. Tem uma coisa que eu sempre falo em sala de aula e as pessoas às vezes ficam... Eu sei que a maioria pensa que é mentira. Eu digo assim, na minha graduação, eu era obrigado a ler muito, porque eu não tinha outro caminho, eu tinha que ler muito. E eu lia uma média de 20 livros por semestre, incluindo aí fora da graduação com a graduação, uma média de 20 livros por semestre. É uma média boa, né? Hoje você pergunta em sala de aula, ei, quantos livros tu leu nesse semestre? Quem leu 2, a gente tem que bater palma, porque leu muito. 2 resumos. 2 resumos. Então tem que ler muito. E para quem estuda direito, vai a mensagem. Se você não gosta de ler, mude de profissão. Tem que porque ler. Quem estuda direito tem que gostar de ler. É um estudo evolutivo, literalmente. O direito é um estudo evolutivo. Você começa lendo uma coisinha e dali você já está com 3, 4 literaturas para traduzir. Eu esqueci de falar também que eu dou a cadeira de multiporta na faculdade também, viu? Muito bem. E falando sobre a justiça multiporta, sobre os métodos alternativos de resolução de conflitos, conte aí uma nossa história. praia aqui. Você costuma utilizar ela, doutor Rosinaldo, na sua prática Conte uma advocatícia? história aí pra gente. Deixa eu dizer para vocês. Eu fiz, na verdade, com essa prática de lidar com clientes, eu tive que lidar com conflitos, né? E bota conflito nisso, era muito. Mas eu vim, depois de formado, eu fiz um curso com a Imediato Conciliações de sistema multiporta, ou seja, de conciliação e arbitragem. Fiz o curso... Fiz os 2 módulos, fiz mediação e fiz arbitragem e peguei o certificado, claro. Imediato agradece. Imediato conciliações. E aí vem a grande questão. Primeira coisa, tudo que você faz na sua vida antes de formado, seja no comércio, seja na indústria, seja na saúde, hospital, onde você trabalha, tudo serve para o direito. Tudo faz parte do direito. Então você traz a experiência para o dia a dia. Na parte de mediação e conciliação, o que eu fiz? Eu tinha uma experiência de conflitos antes de lidar com conflitos. Negociação também, né? Negociação. Então, diferente de alguns colegas meus, eu não saí da faculdade com aquele espírito de litigiosidade, o advogado que no primeiro período já quer logo ser o dono do direito. Não, eu não saí com isso. Eu sempre tive uma vertente voltada para negociação empresarial e para negociações de conflitos, mediação de conflitos. Mas eu fazia isso de forma empírica, né? Não tinha conhecimento das técnicas. E aí, quando eu fiz o curso, eu comecei a aplicar isso no meu dia a dia. Então, por exemplo, quando eu vou para as audiências trabalhistas, que precisa de muita negociação, a primeira audiência, eu geralmente sou bem-sucedido. Por que eu sou bem-sucedido? Porque eu conheço as técnicas, tanto de negociação empresarial quanto de mediação, e a maioria dos meus clientes são empresários, porque eu trabalho com defesa, com consultoria empresarial jurídica. E aí eu consigo bons resultados. E até um aluno outro dia me perguntou assim para mim, professor, mas o senhor não fica com pena da outra parte que o senhor leva vantagem, não? Eu disse, ora, mas ela não tem um advogado constituído do outro lado? Se ele não estudou, o problema é dele. Eu tive informação para isso, né? Então, a mensagem que eu deixo para os advogados e para os colegas, futuros advogados, para os alunos, não pense que você vai sair da faculdade, que o litígio vai ser a sua maior vertente. Hoje o CPC ele diz o quê? Artigo 3º. Juízes, advogados, promotores, todos deverão contribuir com a solução consensual dos conflitos, né? Em qualquer fase do processo. E o que eu faço muito? Acordos. Ah, professor, mas eu vou perder minha sucumbência. Cara, tu sabe lá quando vai sair tua sucumbência? É verdade. Tu vai pegar teus honorários logo no começo.
Tu vai encerrar o problema do teu cliente logo no começo. O teu cliente vai ficar satisfeito logo no começo. E tu vai contribuir para a função social da justiça, que é dar uma resposta positiva. Tu ainda contribui para isso. O teu cliente vai ver que tu está defendendo os interesses deles acima dos teus interesses. O interesse do cliente não é litigar o resto da vida. Ele quer um resultado. Resolução, né? Quer uma solução. Então eu utilizo muito a mediação nas minhas audiências. Conciliação, mediação. E eu tenho até 2 bons exemplos disso. Do resultado da mediação. Bons exemplos mesmo. Teve um que o senhor me contou, doutor, trabalhista. Tem um trabalhista que é bem... Tem um trabalhista que é interessante. Em 2009, eu entrei na comarca do interior com um processo que era de uma relação contratual de um médico com um hospital. E por eu achar que a relação era contratual, eu não entrei na esfera trabalhista, eu entrei na Justiça Comum. E a Justiça Comum passou 5 anos para me dar uma resposta. No final de 5 anos, a Justiça Comum disse que era incompetente para julgar o caso, mas não extinguiu o processo. Ela transferiu para a Justiça do Trabalho, porque essa é a regra lógica, né? E na Justiça do Trabalho, o que meu cliente queria? O meu cliente tinha sido ofendido na honra dele. Tinha sido acusado de uma coisa que era uma calúnia contra a honra dele. E meu cliente, tanto a pessoa que ofendeu como meu cliente, eles não precisavam de indenização em dinheiro, eles queriam resolver o problema da honra, né? E nessa distribuição do processo, com apenas 30 dias foi marcada a audiência. E eu encontrei nessa audiência um juiz de direito da Vara de Trabalho, Dr. Luz Nardi. Ele hoje está em São Luís, ele foi removido para São Luís, está se eu não me engano, na 5ª Vara do Trabalho, ele está lá hoje. Dr. Luz Nardi, um juiz jovem, muito competente e que tem conhecimento de mediação. E essa audiência ela se desenvolveu, as partes discutindo a questão do que foi feito, do que ofendeu e do que ofendeu. E aí eu vi que aí o juiz conduziu para uma mediação. E aí, olha só, antes de eu fazer o curso de mediação, eu vi ele conduzindo para mediação. E eu comecei a ver que era interessante. Naturalmente foi acontecendo. Em vez de conciliação, ele conduziu para uma mediação. E ele disse assim, doutor, o senhor não quer conversar com o seu cliente lá fora? Eu disse, vou. Aí Cálculos. Aí eu fui conversar com o meu cliente, aí eu disse assim, cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Uma retratação pública não resolveria teu problema, já que ele te ofendeu na honra? Porque eu sei que dinheiro não te interessa. Tu quer uma retratação. Se tu receber dinheiro aqui, tu ainda vai continuar com raiva dele. Ele disse, é verdade, uma retratação pública resolve meu problema, porque eu quero lavar minha honra. Aí eu voltei e fiz a seguinte proposta. E o juiz gostou. Eu disse, doutor, o meu cliente é uma questão de honra. Se tiver uma retratação pública, ele resolve o problema. Não precisa nem de indenização em dinheiro. Aí o juiz gostou. Falou para outra parte, a parte também concordou. Aí, só que a outra parte queria o advogado da outra parte é meu colega. Nós somos, inclusive, da área empresarial. Ele também é advogado empresarial. Doutor Bruno Rocio, nosso colega, professor também. Acho que é Bruno Rocio. Não, é Rocio. Grande abraço. Bruno Rocio. E aí ele disse assim, doutor, vamos publicar no Diário Oficial. Eu só ri para ele, disse, doutor, ninguém lê Diário Oficial, nem eu, nem o senhor lê Diário Oficial. Vamos publicar no Jornal de Grande Circulação em São Luís, que é a nossa área de atuação. Naquela época ainda se lia jornal. Aí nós entramos em acordo. Qual foi o acordo? A gente redigia a ata de audiência e publicava essa ata de audiência no jornal. Ou seja, para ninguém mudar o texto, publicava a própria ata no jornal. E assim foi feito. Lá na ata de audiência, a outra parte reconhecia que as palavras direcionadas tinham sido equivocadas, que se retratava daquilo que tinha sido dito, e o meu cliente concordou, encerrando. Olha só, um processo de mais de 5 anos encerrado sem pagamento nenhum, por meio da mediação. Muito bem. Por meio da mediação. Advogado colaborativo de primeira. De primeira. Parabéns, doutor. E o outro caso, que é interessante, é que é o seguinte, depois que eu fiz o curso, eu passei também a ficar meio que ousado também, né? Quando eu chego na audiência de conciliação,
E nisso nós temos duas situações, né? A Justiça Estadual, ela tem o Sejusc, que geralmente são conciliadores. E, infelizmente, na Justiça Estadual, por uma questão de custo, não dá para ter mediador e conciliador separando as audiências. Até porque quando chega lá, a situação começa com conciliação, né? O que já estraga a mediação. Porque a primeira pergunta que faz é, tem acordo? Mas na Justiça do Trabalho é interessante, porque na Justiça do Trabalho, os mediadores e conciliadores que estão lá, primeiro eles fazem a abertura. E eles fazem muito bem a abertura. Depois que eles fazem a abertura, eles pedem para as partes falarem. E aí depois é que eles vão conduzir o tipo de audiência. Então lá eles fazem muito bem. E por eles fazerem isso muito bem, é que eu consigo melhores resultados também. Por quê? Porque quando eu chego lá, e aí eu não posso contar o segredo aqui, eu preparo o meu cliente para uma boa negociação. Sim. E essa boa negociação são os truques que eu tenho para fazer uma boa mediação. E olha, falando em Justiça do Trabalho, né, inclusive no contexto histórico da mediação, começou com os conflitos trabalhistas. Sim. No contexto histórico, as primeiras mediações eram mediações trabalhistas. Que inclusive deve ser oriundos também das brigas sindicais também. Sim. Porque, se eu não me engano, o presidente do tribunal e os delegados regionais trabalhistas é que faziam as mediações dos sindicatos quando tinha problema de greves, eram as greves, depois os dissídios coletivos. Os acordos. Tudo isso Isso começou bem antes da civil, sim, da matéria civil, do civil, né? Isso é mediação. Isso é mediação. Muito bom, viu? Olha, muito bom. Rosinaldo, doutor Rosinaldo, muito obrigada. Eu, particularmente, nós já estamos chegando praticamente no final. Gostou da história? Olha, foi maravilhoso, mas uma bela história de vida. E eu queria só finalizar completando também que uma coisa muito importante, né? Depois que eu comecei a docência, a minha qualidade no escritório melhorou muito também, porque eu evoluí muito mais, tá? Outra coisa interessante também é que eu me qualifiquei muito mais também. Sim. Então, por exemplo, de 2018 para cá, eu recebi um título de honoris causa em Direito do Consumidor. Eu recebi uma medalha de excelência no ensino jurídico pela OAB do José Maria Ramos Martins, que é o de título de honra lá da OAB. Recebi um certificado de avaliação pelos alunos de 0 a 5, eu fui avaliado em 4,8. Olha, nota, excelente avaliação. De 2018 para cá também eu já fiz mais de 50 cursos de atualização só dentro da faculdade também, que são os cursos que são disponibilizados para a gente online também. E viram muito... A gente vai ter que convidá-lo de novo, que vai ter mais história. A docência, ela é uma árvore, né? Aí você vai dando frutos e vai administrando aí a carreira da melhor forma. Bom, Quanto mais estudo, quanto mais conhecimento... Isso porque a gente ainda não conseguiu falar da Comissão de Consumidor, onde eu atuo também em várias coisas também, né? Não faltará oportunidade. Vamos ter que marcar um outro episódio com o doutor Rosinaldo. Doutor Rosinaldo, muito obrigada pela sua vinda. Foi um prazer enorme ouvir sua história. Muita gente, com certeza, vai assistir, já assistiu até o fim, viu? Se prendeu na sua história, que é uma história magnífica, muito bonita mesmo. Kaline, a palavra é sua, querida. Fale com ele. Doutor Rosinaldo, muito obrigada. Foi uma bela história. Com certeza vai servir de inspiração para muitas pessoas, para muitos alunos. E que sirva realmente, né? Porque vale a pena. A perseverança, né? A vontade, o discernimento de lutar, de atingir os objetivos e não desistir jamais, histórias que vale a pena servir de exemplo. Perfeito. E só para finalizar, para que vocês saibam quem somos, né? Porque é o primeiro podcast de muitos, é o 0001, que irá ter milhares, se Deus quiser.
Eu presido a Imediato Conciliações, que é uma empresa que presta serviço no que diz respeito à capacitação de mediadores extrajudiciais e conciliadores, e também trato sobre o curso de lei de arbitragem. Kaline, fique à vontade para falar da Reconcile. Da Reconcile, que a gente faz capacitação, treinamentos e palestras com os métodos da mediação. É isso aí. Muito obrigada, que a gente queria aproveitar e deixar essa lembrancinha aqui para o professor Dr. Rosinaldo, em nome da Reconcile, da podcast aqui, só mostrar aqui, podcast aqui para o senhor. Muito obrigado. Leve esse mimo nosso e muito obrigada, doutor Rosinaldo. Esses biscoitinhos aí da Biscoitê, um abraço para a Luciana, minha amiga da Biscoitê. Muito obrigado. É marca registrada lá na Reconcile, os alunos adoram. Então, que ótimo. É isso aí, Kaline. Muito obrigada aqui. Muito obrigada por essa parceria aqui que vai durar. Vai dar certo. Viu? Muito obrigada, doutor Rosinaldo. Sucesso para vocês. Sucesso aí na nossa palestra. Então, encerramos aqui o nosso podcast. Muito obrigada. Espero ter esclarecido algumas dúvidas para as pessoas. Sim, com certeza. Com certeza. O senhor quer deixar seu contato aí, o Instagram? Diga aí qual é o... Meu Instagram é @RosinaldoMendes8733. O YouTube também eu posto minhas entrevistas lá no YouTube, que é Rosinaldo Mendes, @Rosinaldo Mendes. E tem um LinkedIn também, que é Rosinaldo Mendes também. Então, @Rosinaldo Mendes 8733, portal Reconcile. Qual é o teu? Nós vamos colocar na descrição da legenda, mas é @portal Reconcile. Muito Imediato. _conciliações. Muito obrigada. É isso aí, pessoal. Tchau. Então, pessoal, venha para o podcast Rota do Diálogo e vamos explorar o poder da comunicação, construindo pontes de informações e transformação. Não é isso? Obrigada. Tchau.